Olá, é uma alegria estar com vocês. Eu sou João Neto, um amigo de Jesus e faço parte da equipe do Instituto Jesus Cristo do Ministério Permanecer em Cristo. E eu tive o privilégio de caminhar nesta semana com vocês nas leituras dos devocionais de Oswald Chambers, do seu livro Tudo para Ele. E hoje é o último dia desta semana de devocionais. Amanhã começa uma nova semana com uma outra pessoa da nossa equipe do Instituto Permanecer. E certamente também será uma semana abençoada. Então hoje, o nosso último dia desta semana que nós tivemos a alegria de caminharmos juntos, tem como título o devocional desse último dia o seguinte: Escolhas e conflitos na oração. Este é o tema que o autor dá para este último dia de devocionais desta semana. Escolhas e conflitos na oração. E o verso bíblico que ele cita logo no início é o verso de Mateus, capítulo 6, verso 6, na oração do Pai Nosso, proferida por Jesus Cristo, que diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e orarás a teu Pai que está em secreto. Acompanhe então esta última leitura desta semana. Jesus não diz: sonha com teu pai em secreto, mas sim ora ao teu pai em secreto. A oração é um esforço da vontade. Depois de entrarmos no nosso lugar secreto e fecharmos a porta, a coisa mais difícil de fazer é orar. Não conseguimos pôr em ordem nossa mente. E o nosso primeiro conflito é o pensamento que vagueia. Nossa grande luta na oração é vencer os devaneios da mente. Temos que disciplinar a mente e nos concentrar deliberadamente na oração. Precisamos ter um lugar próprio para orar. Mas assim que entramos nele, começa a praga dos pensamentos, esses que os Chambers diz que vagueiam. Tenho que fazer isso ou aquilo, nossos pensamentos começam a nos dizer. Então, feche a tua porta. Um silêncio secreto significa fechar a porta deliberadamente às emoções e pensar só em Deus. Deus está em secreto e ele nos vê do seu lugar secreto. Ele não nos vê como as outras pessoas nos veem ou como nós mesmos nos vemos. Quando vivemos no lugar secreto, é impossível duvidar de Deus. Temos mais certeza dele do que de qualquer outra coisa. Vosso Pai, diz Jesus, está no lugar secreto e em nenhuma outra parte. Entre então no lugar secreto e, bem no meio da rotina diária, você encontrará Deus o tempo todo. Adquira o hábito de conversar com Deus a respeito de tudo. Se no primeiro instante em que você desperta não escancarar a porta e deixar Deus entrar, passará o dia todo num nível bem aquém do ideal. Mas escancare a porta e ore ao seu Pai em secreto, e todas as suas atividades ficarão marcadas pela presença de Deus. Veja que lindo o que o autor nos diz. Ele diz para nós entrarmos no lugar secreto e encontrarmos Deus na nossa rotina diária, no nosso mundo ordinário. Nós costumamos ver a oração como uma espécie de mantra espiritual, uma espécie de pé de coelho dos evangélicos, ou então como um, uma ferramenta de barganha com Deus. Se nós pedirmos muito, batermos muito na porta, orarmos, então Deus vai nos dar aquilo que os nossos corações desejam. Mas na verdade, Deus deixou a oração como Jesus nos ensina, para que fosse o nosso lugar de intimidade e de relacionamento com Deus, neste lugar secreto, no lugar das coisas ordinárias. Por isso precisamos criar disciplinas espirituais na nossa vida quanto à nossa vida de oração. Não podemos colocar a oração num lugar estanque da nossa vida, num lugar reservado apenas. Mas precisamos achar um lugar secreto que fica na nossa alma, aonde Jesus habita com a presença dele. E lá neste lugar, voltarmos o tempo todo para ele e nos relacionarmos com ele, a ponto de que tudo o que fazemos na nossa vida seja orientada pela oração que produz um relacionamento muito íntimo com o nosso Cristo. Então, aprenda a viver isso. Eu também preciso aprender. Uma das coisas que eu tenho feito na minha vida é usar as rotinas da vida para falar com Deus.
Eu sou pastor de uma igreja local. E eu tenho como uma das minhas tarefas orar pelo meu rebanho. Então eu criei alguns gatilhos para isso. Quando eu estou dirigindo o meu carro, por exemplo, e eu vejo algum carro que lembra a família, uma das famílias da igreja, eu oro por eles. Quando eu vejo uma situação no meu dia que me lembra alguém da igreja, eu oro por eles. Quando eu passo em frente ao colégio dos meus filhos, por exemplo, eu oro pelos meus filhos. Então eu vou criando situações na vida que me ensinam diariamente, o tempo inteiro, na rotina ordinária da minha vida. Voltar para esse lugar secreto dentro da minha alma, onde a presença de Jesus é viva e abundante. E ali, numa relação íntima com Ele, orientar as minhas práticas e ações por meio desta ferramenta que Deus nos deixou em Jesus Cristo, a oração. Pense nisso. E muito obrigado por você acompanhar esta semana de leituras. E muito obrigado por me deixar fazer parte da sua semana. E também o Instituto Jesus Cristo e o Ministério Permanecer fazer parte da sua semana. Deus te abençoe e espero que a próxima semana, que se inicia amanhã, seja uma semana abençoada. Ore por ela. Vá no seu lugar secreto, aonde Jesus habita com a presença dele e em intimidade com ele. Oriente a sua próxima semana de devocionais na ferramenta da oração que Deus nos deixou em Jesus Cristo. Deus te abençoe e um abraço para toda a sua família.